Fala pessoal, hoje a gente vai continuar na nossa matéria, né? Com geometria espacial e hoje a gente vai ver como a gente consegue particionar a esfera, né? Como que a gente consegue dividir uma esfera em partes, né? E calcular volume e área dessas partes aí. A gente começa aqui, né? Geometria espacial, partes da esfera, que a gente já aprendeu falar da esfera por um todo, né? E agora a gente vai começar a falar de algumas partes dela, né? A primeira parte que a gente vai falar é a cunha esférica. É o sólido obtido, né, a partir da rotação incompleta de um semicírculo em torno de um diâmetro AB. Verifica-se que o volume da cunha é diretamente proporcional ao ângulo ômega, né, que é de rotação, assim calcula-se o volume da cunha por uma regra de 3. Então, o que seria a cunha? A cunha seria quando a gente forma apenas parte de um arco. Ó. A gente rodou só daqui até aqui. Então, a cunha a gente formou como se fosse uma parte de uma melancia quando a gente corta ela. Aquilo ali seria uma cunha, né? E aí, para a gente calcular em relação ao volume aqui, a gente vai ter uma regra de 3, né? Porque a cunha ela é uma parte da esfera. Então, se a esfera, o todo da esfera tem 360 graus, o ângulo que tem essa cunha, o volume do ângulo que tem esse ângulo, vai ser proporcional ao volume total da esfera com 360 graus. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Aqui a gente tem a relação, ó, 2π, que é 360 graus, né, que é 360, a circunferência inteira, né? Está para 4 sobre 3πr ao cubo, que é a fórmula do cálculo do volume da esfera, assim como o ângulo, que é o ângulo que vai formar essa rotação aqui, ó, essa rotação daqui a aqui, formou qual ângulo? Então, esse ângulo vai estar para o volume. E aí a gente vai multiplicar por 3 para a gente fazer uma regra de 3, em que vai sair essa fórmula aqui, ó, volume é igual a 2 ângulo R ao cubo sobre 3. Lembrando que esse ângulo ele tem que estar em radiano. Então, dependendo da questão, a gente vai ter que fazer alguma outra regra de 3 para a gente transformar esse ângulo de graus para radiano ou de grado para radiano, tá? E aí a gente tem que lembrar aquela relação que 2π é 360 graus e que 400 graus são 2π, que também vai 360 graus. Né? A gente tendo essas relações em mente, a gente consegue fazer regras de 3, em que a gente consegue transformar um ângulo de grau ou grado para radiano e vice-versa, né? E nesse caso aqui, a gente sempre vai usar o ângulo em radiano, né? Como diz aqui, ó, com alfa com ômega em radiano, né? O fuso seria a interseção da superfície da esfera com a cunha esférica dessa esfera. Verifica-se que a área do fuso esférico é diretamente proporcional ao ângulo de rotação. Assim, a área do fuso é também calculada por uma regra de 3. O fuso seria o cálculo da área dessa cunha, né, entre aspas. Só que aí no caso da cunha, eu estou contando também a parte interior. Ó. Como vocês veem aqui, ó, a cunha eu conto essa parte interior que está pintadinha em rosa. No fuso, eu só vou contar essa área mesmo que forma a parte de fora da esfera. Que aí eu vou ter também a relação. Que aí, ó, 2π, que é 360 graus, que é a esfera inteira. Ele está para 4πr ao quadrado, que é o volume da área esférica, né? Assim como o ângulo que eu rotacionei, né? Esse ângulo ômega daqui até aqui, tá para essa área. Vou multiplicar cruzado
vou sair com essa fórmula aqui, ó. S, que é o fuso, né, ou a área dessa cunha. Na verdade, não é uma cunha, né, é um fuso mesmo, porque eu não conto a parte de dentro dele, né? Vou ficar com S é igual a 2 ômega R ao quadrado. Aqui também, né, gente, lembrando, aqui também o ângulo ômega vai estar sendo utilizado como um π radiano. Então, a gente tem que fazer essa conversão caso o ângulo esteja em graus ou em grado, essas coisas assim, que é aquela mesmas equivalências que eu falei no tópico anterior, que é 2π é igual a 360 graus, como 400 graus também vale 360 graus. Então, dependendo do que a questão me pede, eu vou ter que fazer essa conversão de graus para π radiano e assim sucessivamente. E pode ser que aconteça também da questão de eu de fazer esse cálculo aqui saindo em π radianos e a questão me pedir a resposta em graus. Então, eu posso ter que fazer convertendo para calcular e depois desconvertendo para dar a resposta. Pode acontecer nesses dois casos aí, que a gente vai ver de acordo com com as questões e com as situações que nos forem aparecendo. E aí, lembrando sempre que, quando eu falo de cunha, eu estou falando do volume que eu levo em consideração o miolo, como se fosse uma melancia, né? Vamos tentar imaginar que essa circunferência é uma melancia e eu estou particionando a melancia. Então, o volume desse pedaço aqui, que seria o pedaço de melancia, vai levar em consideração essa parte verde com essa parte rosa, né? Já no fuso, levando também para a analogia da melancia, é como se eu já tivesse comido a parte rosa. Então, eu vou ter só a área da casca verde aqui, né? Que aí ela está relacionada a uma parte do todo. Então, o ângulo de 360 graus, que é toda a circunferência, ele está para a área total, né? Que nesse caso aqui, ó, 2π está para 4πr ao quadrado, né? Que é a fórmula do cálculo da área. Assim como o ângulo que tem esse corte aqui, ó, o ângulo que tem esse corte em verde, vai estar para a área dele. Vou fazer uma regra de 3 em que eu vou fazer que eu vou sair nessa fórmula aqui, ó. S é igual a 2 ômega R ao quadrado. Então, se eu tiver os valores de R e de ômega, eu já posso partir direto daqui. Eu não preciso fazer essa regra de 3 e tudo mais, né? Lembrando sempre que o ângulo precisa estar em π radiano, né? Vamos lá. A gente tem também segmento esférico de uma base, né? Ao gerar uma figura, essa figura rajurada aqui, ó, vamos fingir que aqui é o eixo, né, de rotação, esse ezinho aqui, e a gente vai gerar só essa figura rosa aqui, ó. Quando girarmos essa figura rosa aqui para formarmos a circunferência epsilon, a gente vai obter um segmento esférico de duas bases. Ó. Eu tenho uma base em cima e uma base embaixo com a altura h, né? E esse segmento a gente pode demonstrar o volume dele por volume é igual a π vezes h sobre 6 vezes 3 vezes o raio 1 ao quadrado mais o raio 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Então, ó, raio 1 e raio 2, né, de cima e de baixo, né, e o h, que é a altura. Então, aí vai ser quando a gente vai formar, quando a gente rotacionar uma figura assim, né, com duas bases, ou quando a gente tiver na questão também que eu cortei as duas pontas da circunferência, eu também vou estar formando
um segmento esférico de duas bases. Aí eu tenho o quê? Eu tenho segmento esférico de uma base, ou em alguns pontos também a gente pode chamar de calota, né? Dependendo de como ele tiver particionado. Ao girar 360 graus, ó, essa figurinha aqui, ó, no caso que tem uma base só, ó, eu vou girar ele 360 graus, né? Mantendo o E como meu eixo de rotação. Aqui seria o centro da circunferência, então aqui você está vendo um segmento esférico de uma base, pegando só a parte de cima da circunferência, mas posso também pegar uma parte maior. Ao girar 360 graus essa figura, né, em torno do seu eixo, com o diâmetro da circunferência ε, obtém-se, respectivamente, os sólidos seguintes em que cada uma é denominado segmento esférico de uma base. Por que de uma base? Porque ele só tem uma base. Ó. Ele só tem a base de cima. Isso aqui já seria parte de um semicírculo. Então, a gente não tem mais duas bases. A gente tem apenas uma base. Aqui também, mesmo que eu pegue mais para baixo em relação à esfera, mas eu vou ter também de uma base, né? Na verdade, aqui eu posso que juntando os dois meio que fazer uma esfera, né? Porque esse tamanho aqui, se vier para cá, eu completo a esfera novamente. O volume dessas figuras, né, com segmentos esféricos de uma base, é deduzido a partir de duas bases, né, fazendo um dos raios igual a zero, porque nesse caso eu não vou ter mais dois raios, eu vou ter um só. Eu só tenho uma base para ter raio, então não preciso ter o uso dos dois raios, né? Assim, o volume desse segmento esférico de uma base é dado por π vezes h sobre 6 vezes 3r ao quadrado mais h ao quadrado. Lembrando sempre que R, nesse caso aí, vai ser o raio. E como eu tenho uma base só, eu tenho apenas um valor para raio. Quando eu tenho duas bases, igual nessa figura aqui, ó, nesse exemplo, eu tenho dois raios, porque como ele é uma circunferência, o raio nesse ponto aqui, ó, ele é diferente desse aqui, então tem que levar os dois em consideração pelo aumento e diminuição desse raio, né? E tenho também a calota esférica, né? Que também é um segmento esférico de uma base, né? A calota esférica é a interseção da superfície de uma esfera de raio R com um segmento esférico de uma base. Aqui, no caso, ó, ele é uma calota, aqui formando uma calota, que é a interseção dessas duas coisas. Então, na verdade, aqui eu posso usar a mesma fórmula daqui. Ó. E aqui a gente tem a parte de cálculo das áreas dessas figuras. Né? Eu acho que podia estar mais junto isso aí, mas aí a gente está... Vamos falar separado, como o livro nos traz, né? Mas podia estar um pouco mais aglutinado isso aí. Nesse caso aqui, ó, a zona esférica é a intersecção da superfície de uma esfera de raio R com um segmento esférico de duas bases. Demonstra-se que a área da calota esférica ou da zona esférica é dada por S é igual a 2πr vezes H. Nesse caso aqui, como levando mais ou menos o exemplo que eu dei lá no início da aula da cunha, né, levando em pensamento a melancia, nesses casos aqui, eu estou contando, ó, eu estou trabalhando, contando com o miolo. Eu estou contando todo o conteúdo. Nesse caso aqui, eu só vou contar a área de casca. Lembrando que a gente está fazendo analogia dessa esfera com uma melancia. É como se eu tivesse só contando a casca, só calculando a área da casca dessa melancia, né? Que aí seria a zona esférica e a zona da superfície, só a parte de fora mesmo, né?
A gente tem um teorema aqui de Papus-Guidin, seja S a área de uma figura plana, né? Igual a gente tem aqui, ó. Isso aqui é uma figura plana, não regular, né? Obtém-se um sólido de revolução, demonstra-se que o volume desse sólido pode ser calculado pela fórmula. Volume é igual a 2π vezes d vezes s, sendo G o centro de gravidade, ó, que é o centro dessa figura plana, d a distância do ponto G até a reta que nos serve como rotação, né? Então, aqui, ó, o d vai ser a distância, né, do centro de gravidade até a reta que nos está sendo o eixo de rotação, né? Que seria isso aqui, ó. E o S da fórmula é a figura plana de área. Seria a área dessa figura plana, né? Então, a gente tem que ter essas duas informações para a gente conseguir fazer esse cálculo. A gente tem algumas observações nesse teorema de Papus-Guidin, que são as seguintes. Ó. Primeiro, é vantagem aplicar a fórmula volume igual a 2π ds quando o centro de gravidade da figura é fácil de determinar. Quando eu tenho um centro de gravidade fácil de determinar, eu consigo ter mais vantagem em aplicar essa fórmula do que quando eu tenho alguma figura um pouco mais complicada da gente trabalhar, né? Segunda, em qualquer triângulo, o centro de gravidade é o seu baricentro. Baricentro é onde todas as linhas medianas dos lados se encontram. Então, aí, para a gente fazer nesse triângulo, a gente teria que traçar as linhas médias para a gente ver onde elas se encontram, para a gente ver qual o centro de gravidade desse triângulo. Em qualquer quadrado, losango ou paralelogramo, o centro de gravidade é a interseção de suas diagonais. Aí também, né, a gente vai traçar as diagonais e ver onde é o centro de gravidade. Ele nos fala aqui quando é vantajoso usar e nos fala na segunda, na terceira e na quarta observações como a gente define esse centro de gravidade, né? Ele fala na primeira que é vantagem aplicar quando o centro de gravidade da figura é de fácil determinação. E nos dá o modo de determinar os centros de gravidade de triângulos, de quadrados, losangos e paralelogramos e de polígonos regulares, né? Então, no triângulo o centro da gravidade é o seu baricentro, né? Voltando para a gente gravar bem isso aí. Em qualquer quadrado, losango ou paralelogramo, o centro da gravidade é a interseção das suas diagonais, né? E em qualquer polígono regular, o centro de gravidade é o centro da circunferência inscrita ou circunscrita. Então, nesse caso aqui, a gente tem que ver quando é um polígono, e aí a gente tem que ver se dá para inscrever ou circunscrever uma circunferência. E aí o centro dessa circunferência que vai ser o centro de gravidade dessa figura. Tá, ok? A gente tem também o princípio de Cavalieri, e não é o goleiro do Fluminense, do Botafogo agora, né? Que era do Fluminense, já jogou pelo Palmeiras, Fluminense e Botafogo agora. Seja a figura 1 e a figura 2, duas figuras planas apoiadas sobre uma mesma reta, né? Igual a gente vê aqui, ó. Figura 1 em amarelo, figura 2 em roxo, rosa. Aí eu não sei como é que vocês veem essa cor. Se toda a reta S paralela a R, ó, ela tá apoiada, elas estão apoiadas sobre a reta R, né? E a gente vai ver uma reta S paralela a elas, né? Determina um F1 e um F2 segmentos D1 e D2. Ó. Essa reta S, ela corta essas figuras, determinando figura 1, né? E D1 e D2.
congruentes e segmentos D1 e D2 são as interseções da reta S com a figura S1 e S2. Então, as figuras S1 e S2 são equivalentes. Então, se ele mostra que os segmentos D1 e D2 são congruentes, as figuras em si, elas têm áreas iguais. Então, a gente fala que se duas figuras distintas ou sobre uma mesma superfície, em que ao cortar os segmentos que formarem D1 e D2 forem congruentes, a gente tem a relação em que as figuras têm áreas iguais. O princípio de Cavalieri, né? Sejam S1 e S2 sólidos apoiados sobre o mesmo plano alfa, igual a gente está aqui, ó. S1 e S2 apoiados sobre alfa, né? Todo plano beta, que é o plano de cima, paralelo a alfa, secciona S1 e S2 sendo figuras planas equivalentes. Então, os sólidos S1 e S2 têm volumes iguais. Então, se a gente forma figuras planas equivalentes, a gente vai ter volumes iguais e assim como áreas iguais também, tá? Galera, parece ser meio muito complicado, mas assim, é uma coisa que a gente usa muito fórmula, né? Então, é só tentar entender o que o cálculo está pedindo para a gente aplicar a fórmula. Faça um exercício aí para mim da página 149, de 1 a 5. Vão me mandando as resoluções aí e a gente vai vendo as dúvidas. Grande abraço aí e fiquem com Deus.